Boa tarde, galera do sexto ano. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, né? Infelizmente, nós estamos aqui gravando a aula até em virtude desses fenômenos da natureza, né? Que a gente tanto estuda. Ou seja, essa ventania aí. Se ontem a internet já estava lenta, imagina hoje. Mas assim, nada que impossibilite da gente não dar aula. Então, ontem, né, nós vimos até a página 214, né? Aliás, até a 213, eu pedi para que vocês fizessem a atividade da 214, atividade 3, por conta de não estarmos aí de corpo presente, né? Eu vou deixar a correção para depois. Mas assim, na 214, hoje a gente vai ver apenas as características do relevo brasileiro. Obviamente que vocês já se inteiraram, né? Ontem nós falamos do que é um planalto, do que é uma planície, do que é uma depressão, do que são as serras e as escarpas, né? Tudo isso a gente precisa saber na ponta da língua. E hoje a gente vai ver as principais características do nosso relevo, né? No caso do nosso relevo brasileiro. E na página 214 já vai começar assim falando de altimetria do relevo brasileiro. Para eu saber o que é altimetria, né, do relevo brasileiro, primeiro eu preciso saber o que significa a palavra altimetria. A palavra altimetria ela é uma representação das altitudes ou das elevações da superfície terrestre de um mapa. Então, quando você pega um mapa e você percebe, você tem a nítida impressão que ali houve uma elevação da superfície, né? Ou seja, a altitude, você vai dizer que houve uma altimetria. A altitude eu coloquei para vocês que é a medida de um ponto da superfície terrestre, né, em relação ao nível médio do mar. Então aqui está o nível médio do mar, você vai medir a altitude por aqui. Então aqui é o nível do mar e a altitude ela vai, né, tá sempre vai ser sempre baseada pelo nível do mar, tá legal? Quanto mais alto, nós vimos lá, né, nas nossas aulas anteriores, que quanto mais alto, menos o vento ele se torna mais pesado, aquela coisa toda que a gente vai ver na próxima matéria de clima e tempo. Então, assim, sem delongas, vamos lá, página 214, tá lá, o relevo brasileiro. Então, já havia colocado para vocês que o relevo brasileiro ele apresenta-se de diversas formas, com altitudes variadas. Então, observe no mapa a seguir a altimetria da superfície brasileira. Ah, detalhe, tá? Para quem esqueceu da aula de ontem, né, e da aula retrasada, eu coloquei aqui essa figura, né, que está caracterizando aí um planalto, a serra que nós vimos ontem, as cordilheiras, né, no caso a montanha, a colina, a planície, a depressão e o vale. O que é cada um? Então, o planalto está lá, relativamente mais plano. A serra, né, são os picos, né, que eu mencionei para vocês, que nós temos aqui vizinha a nós, cordilheira e montanha, né, percebam aí a irregularidade delas, a planície, né, que é numa região mais baixa, e a depressão, que é aquilo que eu falei ontem do declive. Sabendo tudo isso, vamos lá falar um pouquinho do relevo brasileiro, tá? Então depois deem uma olhadinha nesse mapa que é extremamente importante para nós entendermos aí como que se desenvolve o território brasileiro no que diz respeito ao seu relevo. Então eu tenho aí no mapa de vocês as regiões acima de 1.000 metros de altitude, né, de 1.200 metros de altitude, elas estão lá no mapa em uma tonalidade marrom escuro. De 800 a 1.200 metros, um marrom mais claro. De 500 a 800 metros, um laranja, né? De 200 a 500 metros, um amarelo. E de 0 a 200 metros, o verdinho aí. Percebam que o pico, né, ele está lá digamos aí, é um triângulo, né? Então, picos são pouquíssimos, né? Se vocês puderem observar no mapa, nós temos aí o 31 de março,
e o Pico da Neblina com quase 3.000 metros aí de altitude. Tá legal? Então assim, vou rememorar para que vocês possam fazer os exercícios e mediante a isso, né, nós darmos continuidade à nossa aula. Na página 215, tem lá, como podemos observar, então tem a fronteira lá da Venezuela, que encontra-se o Pico da Neblina. Olha a importância do Pico da Neblina, tá, gente? Com quase 3.000 metros também. Então, 2.995 metros, vamos arredondar aí 3.000 metros. A segunda foto, né, a segunda imagem da página 215, se vocês observarem, é o Pico da Bandeira, que eu mostrei lá no mapa, né? Então, o Pico da Bandeira tem 2.891 metros e foi considerado o ponto culminante do país por muitos anos, quando as medições ainda eram pouco precisas. Então, esse Pico da Bandeira, durante um determinado tempo, quando não tinha aí a exatidão, não dava para medir com exatidão a altitude, ele foi considerado o ponto mais alto do território brasileiro, tá? Obviamente que depois isso mudou de figura. E na página 216, nós temos lá os detalhes, né, das formas do relevo brasileiro e por que nossas altitudes são tão baixas. Antes de vocês fazerem essa leitura, eu gostaria que vocês, né, dessem uma acompanhada um pouco naquilo que eu vou falar aqui para vocês devagarzinho do relevo, que na realidade é um pouco daquilo que está lá, mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês, né, se procurarem entender de uma maneira melhor. Então o relevo, eu falei para vocês que ele apresenta diferentes formações. Essas formações, elas são consequências das ações que os agentes endógenos e exógenos exercem sobre ele, tá? Endógenos, eu falei na aula retrasada, que são resultado da energia do interior do planeta, que se manifesta, obviamente, pela dinâmica ou a tectonia das placas, tá? Então, endógenos são os fenômenos que ocorrem, as ações que ocorrem de dentro para fora. E falei também para vocês dos agentes exógenos, né? Professor, eu não lembro o que são os agentes exógenos. Os exógenos são os agentes associados ao clima da área. Então é aquilo que acontece de fora para dentro. Então, as chuvas, os ventos, as geleiras, né? Tudo isso que vai criar e dar forma, né? Forma que eu digo, a escultura do relevo através daquilo que nós chamamos de processo erosivo. Então, gente, não pode esquecer que o endógeno são os agentes internos e os exógenos são os agentes externos. São eles os responsáveis por esculpir o relevo, tá legal? Não só do Brasil, mas como de todos os lugares, tá? O relevo brasileiro, ele tem uma formação extremamente antiga, tá? Ele é muito antigo e resulta principalmente da sucessão do que nós chamamos de ciclos climáticos, né? Esses ciclos climáticos e a ação das forças internas, né, das forças internas da Terra, é que formaram, né, os nossos relevos de hoje em dia. A movimentação das placas tectônicas, com as suas falhas, o vulcanismo, tudo isso é responsável pela configuração do nosso relevo. Tá claro isso? Ótimo. Então existem diferentes classificações do relevo brasileiro. Cada uma obedece um critério. Ó, grava aí. Existem várias classificações do relevo brasileiro e cada uma obedece um critério. Entre as mais conhecidas, né, eu posso citar que é uma de 1940, pelo professor Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo ele utilizou como critério o nível da altimetria, ou seja, ele usou para caracterizar o relevo brasileiro a sua altitude. Então, na década de 50, um outro professor, Aziz Abissaber, ele apresentou uma nova classificação para o relevo brasileiro. Esse professor, Aziz Abissaber, ele colocava da seguinte maneira: ele analisou o processo de erosão e sedimentação,
tá? E em cima desse processo de erosão e sedimentação é que ele classificou o terreno. Isso durou aí, essa classificação durou aí cerca de 30, 40 anos, tá legal? E depois um outro professor, já em 1995, né? Um outro professor do Departamento de Geografia da USP, Universidade de São Paulo, Gerandir Ross, né? Ele usou como referência o projeto chamado de Radan Brasil, que era, esse projeto nada mais era do que um levantamento realizado no território brasileiro, né, da década de 70 a 85. E ele usava um equipamento especial de radar que era instalado nos aviões, né? Então ele considerou que que havia 28 unidades de relevo divididas, né, em planaltos, planícies e depressões. Professor, mas aí está faltando cadeia de montanhas. Nós não temos cadeias de montanhas, tá? Então, a configuração do território brasileiro se dá por planalto, planícies e depressões. Tá claro isso? Pois bem, como que se caracteriza os nossos planaltos? Então, planaltos, eu disse para vocês ontem, que são formas de relevo elevadas com altitude superior a 300 metros. Mais uma vez, altitude em relação a isso aqui. Isso aqui é o que, professor? Ao nível do mar, altitude. Então, os planaltos, eu estou colocando que são formas de relevos com altitude superior a 300 metros. Então, o planalto ele pode ser encontrado em qualquer tipo de estrutura geológica, né? Nas bacias sedimentares, os planaltos eles vão se caracterizar pela formação daquilo que eu mostrei para vocês na aula de ontem, escarpas, tá? Deixa eu ver aqui onde está escarpas. Aqui, ó, página 212. Então, o planalto ele vai se caracterizar, né, ou vai formar escarpas, tá? Aqui. E essa formação de escarpas, elas vão ocorrer em áreas de fronteira com depressões. Então, ela ocorrendo em áreas de fronteiras com depressões, elas vão formarem também aquilo que nós vimos anterior às escarpas, que são as chapadas. Professor, o que são chapadas? Chapadas são extensas superfícies planas, né? Quando tem aí uma grande extensão de superfície plana de grande altitude. Geralmente aí na faixa de 2.000 e quase 3.000 metros, tá? Como a exemplo do Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do relevo brasileiro. Tá legal? Não esqueçam que o Pico da Neblina é o ponto mais alto do relevo brasileiro. Tá legal? Então, assim, depois se tiverem dúvida, coloca lá nos comentários do YouTube, que vocês vão ter que colocar a presença, né, nome e o número, a pedido do nascido. Aí se tiver alguma dúvida, coloca lá e eu procuro responder no grupo, tá legal? Vamos falar agora um pouquinho de depressões. Depressões, gente, são áreas, eu mencionei para vocês que são áreas rebaixadas, consequência do processo de erosão. Então, só para entender mais uma vez, depressões são áreas rebaixadas em consequência do processo de erosão. Elas se formam entre bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Não esqueçam, se formam através de bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Algumas depressões, né, localizadas às margens das bacias sedimentares, são chamadas de depressões marginais ou periféricas. Então, as depressões que se formam à margem das bacias sedimentares, elas recebem o nome de marginais ou periféricas, tá? Elas estão presentes aonde? Em grande número no território brasileiro e são de variados tipos, como a depressão da Amazônia Ocidental e terrenos em torno de 200 metros de altitude. Ó, Planalto acima de 300 metros de altitude. Depressão, 200 metros de altitude. Tá claro isso? Ótimo. Professor, e planícies? Ótimo.
Planícies eu falei também que compõem o território brasileiro. Então as planícies, vamos analisar da seguinte maneira. Elas são unidades de relevo geologicamente muito recente, ou seja, elas foram criadas depois do Planalto e das depressões. Então as planícies, ela é uma superfície extremamente plana. Sua formação, ela vai ocorrer em virtude de sucessiva deposição de material de origem marinha. O que é essa deposição? Dejetos, tá? Dejetos de origem marinha, lacustre ou fluvial em áreas planas. Normalmente, essas planícies elas vão estar localizadas próximos do litoral ou dos cursos de grandes rios e lagos, como exemplo que eu coloquei ontem aqui da nossa cidade. Né? A nossa cidade é totalmente plana. Você sai de lá do cantão de Boracéia e vai pegando o litoral, né, para cá, seja o litoral sul aqui, sentido Guarujá, ou o litoral norte, sentido lá o fundo, você vê que é totalmente plano. Lá depois de Maresia, se eu não me engano, né, que vai ter algumas oscilações, mas até então é totalmente plano. Por quê? Porque elas vão estar localizadas próximo ao litoral ou dos cursos de grandes rios e lagoas, como planície da Lagoa dos Patos, né, a Lagoa Mirim, tudo isso no litoral sul, tá legal? Deem uma olhadinha agora, por gentileza, na página 216. 216. Então, assim, na 216 nós temos lá a forma de relevo, o mapa, né? Está mostrando lá para vocês o mapa da forma de relevo do território brasileiro. E essa forma de relevo do território brasileiro apresenta lá 3 cores: um alaranjado forte, um amarelo e um verde. Então, eu gostaria que vocês, né, depois de fazer uma leitura baseando-se nesse texto, que vocês respondam aí a atividade 5, né? Quais formas de relevo ocorrem no estado onde você vive? Eu estou falando, a apostila está pedindo estado. Não confunda estado com cidade, tá? Sexto ano. Ótimo. E a segunda pergunta, que é a B, há uma forma de relevo predominante? Qual? Eu expliquei ontem o porquê da nossa aqui, nossa cidade, ser extremamente plana. Mas aqui está perguntando do estado. O estado de São Paulo. Como que é o relevo do estado de São Paulo? Nós iremos falar do estado e não da cidade de Bertioga. Tá claro isso? Aí depois tem um testezinho da 217, que eu espero que os senhores e as senhoritas façam, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais do relevo, né? Para que não fique dúvida. Então, mais uma vez, o relevo ele vai corresponder a diferentes formas da superfície terrestre, tá legal? Então ele não é uniforme. Professor, o que é uniforme? Todo igual. Ele vai se alterar. Então ele vai se alterar em cima da estrutura geológica que se originam, né, os dois tipos de agente lá, o endógeno e o exógeno. Tá claro isso? Né? Que são os agentes de formação e transformação do relevo. O relevo brasileiro ele forma-se a partir da estrutura geológica, como eu coloquei, compostas principalmente por formações sedimentares recentes. Né? Essas formações sedimentares recentes, a gente pode colocar aí como estrutura vulcânica e cristalina, que tem uma idade muito antiga, mas os sedimentos ele surge com o decorrer do tempo. Seu processo de formação e transformação ele é muito influenciado pelos exógenos, de fora para dentro. Exógenos lá eu falei chuva, vento, erosão, isso. Além disso, a sua formação ela não é impactada pela grande movimentação das placas tectônicas ocorrida lá na era do período terciário que nós vimos as eras lá, tá? Isso há 65 a 1,5 milhões de anos atrás, tá legal? Então,
esse terciário, obviamente, que ele foi responsável pela formação dos dobramentos modernos, como lá a Cordilheira dos Andes e o Himalaia, tá? Mas não no nosso caso aqui de Brasil. Em consequência, gente, do seu processo de formação, o relevo brasileiro ele pode ser caracterizado pelo predomínio das áreas médias e baixas altitudes. Então, na maioria da formação do nosso território, as áreas são médias e baixas. Já que no Brasil não houve aí a formação de dobramentos modernos através dos escudos cristalinos, né, que são os mais elevados. Eles foram desgastados pela erosão, né? Então a gente atribui a maior parte do nosso território a áreas baixas, médias e baixas. Está claro isso? Então, assim, ó, ao longo da evolução, né, dos estudos geográficos sobre o nosso território, o relevo do país ele apresenta diversas classificações, que obviamente vai levar em considerações diferentes. São aqueles caras que eu citei há pouco para você, né? A classificação mais antiga foi proposta por Haroldo de Azevedo em 1940, onde o relevo brasileiro ele tinha o seu perfil topográfico, né? Nessa classificação, o país foi dividido em 8 compartimentos do relevo. Não está na apostila de vocês, então não vou citar esses 8 não, para não confundir a cabecinha de vocês, tá legal? Para ele, né, as áreas de médias e altas altitudes, com a superfície irregular, quando eu falo de superfície irregular, né, é isso. Então ele tem o que vai predominar nessas áreas é o processo de erosão, em virtude de chuva, vento e um monte de coisa aí. Então, de acordo com essa classificação, as áreas de planalto no Brasil vai constituir aí 11 unidades de relevo. E aí tem, eu não vou falar as 11, mas a mais importante é o planalto da Amazônia Oriental, tá? Para Haroldo de Azevedo, as planícies também, elas são superfície geralmente plana e de baixa altitude, menos de 200 metros, que eu falei para vocês, né? Ela é formada por acúmulo de sedimento de origem marinha, como eu falei novamente, e aí, segundo a classificação Haroldo de Azevedo, o nosso território apresenta 6 áreas de planície, né? A mais importante é a planície do rio Amazonas. Percebam que está tudo lá no norte, né? E por último, as depressões, né? As IS, ele colocava que as depressões eram áreas formadas a partir dos processos erosivos na área de contato entre as bacias sedimentares. Então, assim, os maciços cristalinos, né, que eram responsáveis por isso. Nessa classificação, o Brasil possui, segundo as IS, segundo Haroldo de Azevedo, 11 também, tá? 11 caracterização. Então, a mais importante dessa classificação seria as depressões marginal, adivinha onde? Norte da Amazônia. Tá legal? Então, assim, depois a gente vai ver esses textos, esses autores com mais riqueza de detalhe. Eu espero que todos tenham entendido aí. Na próxima aula a gente vai para tempo e clima, que é o módulo 7. Tá legal? Gente, então assim, se tiver alguma dúvida, deixa lá no comentário. Não esqueçam de responder a chamada. E infelizmente, né, a gente não está podendo interagir em virtude da aula ser gravada. Mas nada que não esteja contento, tá legal? Forte abraço, boa semana para vocês e estamos juntos.